Senador Mozarildo. Senhor presidente, A palavra, Vossa Excelência. senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, especialmente senadora Ana Amélia, eu quero introduzir meu pronunciamento de hoje abordando um projeto que foi aprovado aqui nessas 2 últimas semanas, que é um projeto, aliás, 2 projetos. Um que cuida da instituição de um Plano Nacional de Desenvolvimento e Defesa da Amazônia e da faixa de fronteira. Quando falando, neste caso, estou falando faixa de fronteira, a que vai do norte ao sul da senadora Ana Amélia. Por que esse projeto é importante? Ele, inclusive, foi fruto de uma subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira, que eu tive a honra de presidir, ligada à Comissão de Relações Exteriores, e nós passamos mais de um ano, senador Jorge, ouvindo governadores, prefeitos, e ouvimos também algumas autoridades federais. Chegamos à conclusão, óbvia já, que a Amazônia e a faixa de fronteira tinham um problema muito sério, que era o fato de que não tinha um plano de Estado voltado para a Amazônia e para a faixa de fronteira. Por sinal, esse fim de semana, o general comandante da Amazônia, sediado em Manaus, deu uma longa entrevista em que ele disse, de maneira categórica, que o Brasil trata a Amazônia como uma colônia. Isso por quê? Porque, na verdade, senador Jorge, você sabe tanto quanto eu ou mais, que foi governador, que não há um plano, vamos dizer, da Sudã. Não há um plano permanente que realmente beneficie os estados de maneira, inclusive, diferenciada. Quer dizer, os estados mais pobres terem mais incentivo. Da mesma forma, no que tange a defesa. Não há uma política nacional adequada de defesa. Por quê? Os pelotões, sejam do Exército de fronteira na Amazônia e em toda a faixa de fronteira, eles têm carência de pessoal, carência de equipamento e, muitas vezes, até outras carências importantes, como, por exemplo, a capacidade de fato, fazer uma vigilância das nossas fronteiras, que não são pequenas. Nós fazemos fronteira com inúmeros países da América do Sul. É mais fácil dizer que nós não fazemos apenas com 2, com os outros todos nós fazemos. Então, é importante que esse projeto não chegue na Câmara e fique como vários projetos meus, inclusive, que estão lá há mais de 5 anos. Aliás, nós aprovamos aqui um projeto também na semana passada, que regulamenta a criação de municípios e que estava na Câmara há mais de 6 anos. Então, a Câmara fez algumas alterações, veio para cá e nós aprovamos. O outro projeto que eu também quero abordar, lembrar aqui, pedir até ao governo que olhe com carinho e dê uma celeridade na Câmara, é que o outro que cria o Programa Fronteira Agrícola Norte. Porque o Programa Fronteira Agrícola Sul já existe. E nós não temos, justamente porque, como disse o general, nós somos olhados como uma colônia. Então, pode na fronteira sul, não pode na fronteira norte, porque tem a Amazônia. Então, a Amazônia tem que ficar lá encalhada, o povo que está lá, que são mais de 25 milhões de habitantes, portanto, mais do que a população da Venezuela, tem que pagar muito caro para ser brasileiro. Então, eu espero realmente que essa realidade mude. Eu já me comuniquei, inclusive, com algumas lideranças da Câmara, para que esses projetos, pelo menos esses 2, tenham celeridade. Esses do municípios, se tivesse sido dado, mesmo com as modificações que a Câmara fez, celeridade, e digo mais, se tivesse sido transformado em lei no ano que eu apresentei, cerca de 2.800 municípios não teriam sido criados. Inclusive, no grande estado de São Paulo, que tem um município, Borá, que não tem nem 1.000 habitantes, 980 habitantes só. E o outro, segundo menor município em população, está em Minas Gerais, é o estado mais subdividido do Brasil. Nenhum problema com a subdivisão que eles fizeram, mas não havia critérios nem de população, nem de viabilidade econômica, nem do plebiscito em todo o município. Então, era realmente, ao contrário de que alguns jornais falam, que vai haver uma farra de criação de município, pelo contrário. Esses 2.800, portanto, que aí eu acho sim que houve em vários casos realmente
um critério apenas político para subdividir um município e, portanto, são projetos moralizadores e que, no entanto, não andam, empancam na Câmara, aí daqui a pouco o governo manda uma medida provisória que tem prazos estabelecidos e o parlamentar fica sem essa função de legislar. Então, eu, aproveitando que Vossa Excelência está na presidência e é vice-presidente do Senado, nos ajudar realmente para que a Amazônia tenha, por parte dos órgãos federais, uma nova visão, uma visão de realmente integração nacional. Há um Ministério da Integração Nacional. E, no entanto, o Ministério da Integração Nacional não olha para a Amazônia. Essa é a verdade. Não olha para a Amazônia. Então, eu fico revoltado por todos os anos que já sou parlamentar, de ver essa situação se repetir. Um governo faz uma política, aí chega outro, faz outra política, e sempre assim, menos para os menores, menos para os mais pobres. E aí fica essa desigualdade permanente do Brasil, que já faz séculos que está assim. E também eu quero aproveitar esse apelo que eu faço em relação aos projetos que foram aprovados aqui no Senado. Eu quero registrar uma situação, uma data muito importante hoje, senadora Ana Amélia. O jornal Folha de Boa Vista é um jornal em circulação mais antigo de Roraima. Completa 30 anos o jornal impresso. E a Rádio Folha, 10 anos. Os dois veículos pertencem ao Grupo Folha de Comunicação, uma empresa que gera cerca de 150 empregos para pais e mães de famílias roraimenses. A trajetória do jornal e também da rádio é marcada pela defesa intransigente do interesse de Roraima e do seu povo. Por conta dessa conduta, especialmente, o jornal Folha de Boa Vista tem enfrentado a ira dos poderosos de plantão e não foram poucas as tentativas desses de calar um único canal de defesa dos interesses regionais e de constante vigilância com relação às práticas de corrupção que marcam, lamentavelmente, a história política e econômica de Roraima. A Folha, nesses 30 anos, foi testemunha viva da transformação do território em Estado, em 1988, e aqui eu digo da minha felicidade de que, sendo constituinte naquela época, coordenei, junto com os parlamentares do Amapá, de Roraima e do Tocantins, junto com outros companheiros também do Amazonas, a transformação de Roraima e Amapá em estados e o desmembramento do estado de Goiás para criar o estado de Tocantins. Portanto, todos são da mesma época. Do início das demarcações das terras indígenas no estado, que resultou na transformação de metade do território roraimense em territórios indígenas, da implantação do estado de Roraima em 1991, porque só depois, quando foi transformado em 88, teve um governador pro tempore e depois a eleição em 1990, quando foi eleito o primeiro governador do estado, que foi o então brigadeiro Otomar de Souza Pinto. Também fala da luta de suas lideranças para enfrentar a força avassaladora de lideranças alienígenas lá em Roraima, plantadas pelo governo federal. O resultado mais explícito dessa perseguição é que o jornal já teve de enfrentar mais de 200 ações judiciais, tendo vencido 95% delas. Além de criarem jornais oficiosos que tentam falir o jornal Folha, que completa, portanto, seus 30 anos, eles resolvem direcionar verbas publicitárias para os oficiais para esses jornais e de ameaçar anunciantes para quebrar o jornal pelo lado da receita. Esses poderosos de plantão tentaram e ainda tentam sufocar economicamente o jornal através de tentativa de obterem pesadas indenizações. A Folha de Boa Vista e a Rádio Folha são hoje dirigidos pela segunda geração de uma família que tem se dedicado exclusivamente a fazer um jornalismo que não traia os ideais roraimenses e, ao mesmo tempo, seja um veículo aberto a todas as forças vivas que queiram tornar Roraima um estado viável economicamente e justo socialmente. Então, senhor presidente, Vossa Excelência deve também ter tido a experiência da época em que o Acre tinha sempre os comandos, digamos, meio dissociados da realidade do povo.
Exatamente. Então, nós tivemos essa experiência durante muito tempo como território, também o Acre teve, e depois como Estado, digamos assim, como disse aqui nesse pronunciamento, a implantação de lideranças exógenas ao Estado e que têm benesses do governo federal e se tornam, portanto, proprietários dos meios de comunicação, das terras do Estado e também dos meios de comunicação todo, além de terem o comando do governo num processo, como foi a última eleição, de corrupção escancarada, se é que modifica alguma coisa a corrupção, mas essa realmente da última eleição foi escancarada. O atual governador perdeu no primeiro turno por cerca de 8 mil votos e ganhou no segundo por cerca de 1.300 votos, numa situação realmente desastrosa, em que até comprar a abstenção de funcionários que eles sabiam que eram do outro lado, eles compraram a abstenção, pegavam o título e a carteira de identidade da pessoa, ficavam com eles iam lá e, dependendo do resultado, seriam recompensados depois do resultado. E isso terminou havendo. É um fenômeno que estatisticamente não acontece no Brasil, é que a abstenção no segundo turno foi maior do que a abstenção no primeiro turno, quando geralmente é o contrário. Geralmente, no segundo turno, como a funila só tem 2 candidatos, a abstenção é menor. Lá foi o contrário, a abstenção foi muito maior e nas áreas, principalmente, senador Jorge Viana, nós que tanto falamos do direito dos indígenas, principalmente, senador Cristóvão, nas áreas indígenas, porque os indígenas também votam, a corrupção é muito gritante, difícil de eles resistirem. Então, por isso eu quero realmente terminar meu pronunciamento homenageando a Folha de Boa Vista e a Rádio Folha, na figura do seu dirigente maior, que é o Dr. Getúlio Cruz, que foi governador do território, foi secretário de Estado, foi secretário do município, é professor da universidade, é um homem que tem realmente um compromisso muito forte com as pessoas que realmente vivem em Roraima e, principalmente, com o futuro do Estado. Porque tanto eu quanto ele já estamos na 3ª geração, e nós já temos netos que, portanto, nós precisamos assegurar, pelo menos para eles, um Estado realmente democrático, um Estado realmente justo, aonde haja, de fato, liberdade de expressão e respeito ao pensamento contrário do governante que esteja no poder. Isso não pode realmente ser desconhecido, a presença do nosso jornal Folha de Boa Vista e da Rádio Folha, tendo no comando o Dr. Getúlio Cruz, a importância que isso representa para um Estado em que, lamentavelmente, a população, na sua maioria, depende do governo, seja porque é funcionário, seja porque é empresário, e o grande comprador e o grande feitor de obras é o governo do Estado. Então, é um modelo que nós temos que nos livrar e, infelizmente, é sempre uma corrupção atrás da outra, inclusive na questão das terras que a União passou para o Estado, que, aliás, era um dever dela fazer isso, o que estão se aproveitando disso para titular essas terras em nome de laranjas, em nome de grupos econômicos, e os que já estavam lá no agronegócio estão, digamos assim, batalhando para ter as suas terras já, que estão sendo exploradas há algum tempo, também reconhecidas. E, para você ter uma ideia, esse Teraima, Instituto de Terras de Roraima, teve um presidente que foi afastado do cargo pelo Ministério Público. E, como ele era suplente de deputado, ajeitaram para ele vir assumir a Câmara para que ele não fosse alcançado por uma prisão. Então, essas coisas precisam ser ditas e o único espaço que se tem realmente para valer é no jornal Folha de Boa Vista, que completa 30 anos, e na Rádio Folha. Também tem uma outra emissora que é independente, mas nós temos que ver que se nós não trabalharmos para ter a democracia no país, criar a democracia no país, sem ter a democracia nas unidades da federação, realmente é muito complicado de fazer a democracia do todo, se as partes vivem sob o comando, vamos dizer assim, de familiares ou de grupo de famílias, e a grande maioria da população continua realmente
à margem do processo legítimo de efetivamente botar o nosso Estado num pleno desenvolvimento. Eu tenho a honra também, além de ter trabalhado para transformar o território em Estado, portanto, ter participado ativamente da criação do Estado, também ser o autor de 2 leis que criaram, senador Cristóvão, a Universidade Federal de Roraima e a Escola Técnica Federal de Roraima. E era um projeto autorizativo. E aqui eu quero agradecer publicamente ao presidente Sarney, que, sendo um projeto autorizativo, ele implantou. Ele, de fato, mandou a mensagem para o Congresso, criando o quadro de professores, criando o quadro de funcionários técnico-administrativos, e realmente as 2 instituições que todo mundo dizia que não tinha, era demasia para o então recém-criado Estado de Roraima, porque a lei tinha sido aprovada antes como território, foram implantadas e agora nós estamos lutando para implantar lá em Roraima o Colégio Militar. Esse é outro projeto que está há muitos anos na Câmara e nem ata nem desata. Já foi a plenário várias vezes, aí por algumas jogadas regimentais se tira de pauta. Aliás, esse projeto prevê a criação de um colégio militar em Boa Vista e um outro lá em Rio Branco, no estado do Acre. Então eu espero que a presidente Dilma tenha realmente a sensibilidade e use a maioria que tem na Câmara para que realmente aprove esses projetos de sumo interesse, de suma importância para a nossa Amazônia e também para a nossa faixa de fronteira. É muito importante que o Brasil olhe, não continue sendo litorâneo, mas o Brasil avance para a imensidão da Amazônia, que representa 61% do território nacional. Então, senador Jorge, ao terminar, peço a Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra do material que eu fiz aqui, me baseei para fazer o meu pronunciamento. Muito obrigado.